Renato estava sozinho em casa, ajoelhado, com o coração destruído pela saudade. Ele começou a orar, como sua mãe fazia antes de morrer. Mas, no meio da oração, algo impossível aconteceu. Um perfume suave tomou conta do ambiente. Era o perfume dela. O mesmo perfume que ela usava todos os dias. Mas, ela estava morta há 3 anos. Ele congelou. Seu coração disparou. Sua mente tentou negar. Mas o perfume ficou mais forte. Mais presente. Como se alguém estivesse ali. Observando. Esperando. Naquela noite, Renato percebeu que talvez a morte não fosse o fim. Mas ele ainda não estava preparado para descobrir quem realmente estava visitando sua casa. E o que aconteceria dias depois, mudaria sua vida para sempre. Naquela noite, Renato sentiu um perfume que não vinha da terra. Era suave, doce, e carregava uma paz que ele não sentia há anos. Não era um perfume comum. Não era apenas um cheiro agradável que surgia e desaparecia como tantos outros. Era diferente. Havia algo nele que tocava não apenas o ar, mas algo mais profundo. Algo invisível. Algo que alcançava diretamente o seu coração. Renato estava sozinho. Sentado na velha cadeira de madeira que rangia sob o peso do tempo, ele mantinha as mãos unidas, os olhos fechados e a respiração lenta, como alguém que tentava encontrar, no silêncio, uma resposta que o mundo nunca lhe deu. A casa permanecia mergulhada em uma quietude quase absoluta. Não havia flores sobre a mesa. Não havia janelas abertas. Não havia vento. Não havia ninguém ali. Ainda assim, aquele perfume o envolvia como um abraço invisível. Ele abriu os olhos lentamente, o coração começando a bater mais forte, como se algo dentro dele reconhecesse aquilo antes mesmo que sua mente pudesse compreender. Seus olhos percorreram cada canto da sala. A mesa antiga. O retrato na parede. A cortina imóvel. Tudo estava exatamente como sempre esteve. Nada havia mudado. E, no entanto, tudo havia mudado. Ele respirou fundo novamente, quase com medo de confirmar o que seus sentidos insistiam em mostrar. O perfume continuava ali. Suave. Presente. Real. Um arrepio percorreu sua espinha, não de medo, mas de reconhecimento. Era impossível. Completamente impossível. Aquele era o perfume dela. O mesmo perfume que sua mãe usava todos os dias. O mesmo perfume que preenchia a casa nas manhãs tranquilas de domingo. O mesmo perfume que ficava impregnado em suas roupas quando ela o abraçava. Mas ela não estava ali. Ela não poderia estar. Ela havia partido há 3 anos. 3 anos de silêncio. 3 anos de saudade. 3 anos tentando aceitar um vazio que nunca deixou de doer. Renato fechou os olhos novamente, com força, como se pudesse apagar aquilo. Como se fosse apenas uma lembrança se materializando através da dor. Como se sua mente estivesse pregando uma peça cruel, alimentada pela solidão e pela saudade que ele nunca teve coragem de confessar. É só coisa da minha cabeça, ele sussurrou para si mesmo, com a voz fraca e incerta. Mas, no fundo do coração, ele sabia que não era. Porque aquele perfume não trazia apenas lembrança. Trazia presença. Havia algo vivo nele. Algo consciente. Algo que não parecia pertencer ao passado, mas ao presente. Seu peito apertou. Seus olhos começaram a se encher de lágrimas que ele não percebeu cair. Uma parte dele queria fugir. Levantar, acender todas as luzes da casa, abrir as portas, correr para fora e se convencer de que aquilo não era real. Que era apenas fruto de uma mente cansada, de um coração ferido. Mas outra parte mais profunda, não queria que aquilo fosse embora. Porque, pela primeira vez em anos, ele não se sentia sozinho.
o silêncio da casa já não parecia vazio. Havia algo ali. Algo invisível, mas intensamente presente. Seus pensamentos começaram a correr, tentando encontrar explicações lógicas, tentando construir respostas que pudessem protegê-lo daquilo que sua alma já começava a aceitar. Mas nenhuma explicação parecia suficiente. Nenhuma explicação parecia verdadeira. O perfume permaneceu por alguns minutos, e então, lentamente, começou a desaparecer. Não de forma abrupta. Não como algo que simplesmente acaba. Mas como um sussurro que se despede. Como uma presença que se afasta com cuidado. Como um abraço que se desfaz, mas deixa o calor. Renato abriu os olhos novamente. A sala voltou a ser apenas uma sala. O ar voltou a ser apenas ar. Mas ele não era mais o mesmo. Algo havia mudado dentro dele. Algo havia despertado. Seu coração ainda batia rápido, mas agora não era apenas por medo. Era por algo que ele não sentia há muito tempo. Esperança. Ele permaneceu sentado, imóvel, tentando entender o que havia acontecido. Seus olhos caíram sobre o pequeno livro que repousava sobre a mesa. Um livro antigo, de capa simples, que pertencia à sua mãe. Ele não o abria há anos. Não desde o dia em que ela partiu. Mas ele lembrava de suas palavras. Lembrava de sua voz suave lendo em voz baixa, como se conversasse com algo invisível. Ela costumava dizer: a prece é um ato de adoração. Orar é pensar em Deus, é aproximar-se dele. Na época, Renato nunca entendeu completamente. Para ele, eram apenas palavras. Palavras que traziam conforto a ela, mas não a ele. Mas agora algo dentro dele começava a compreender. Porque aquele perfume havia surgido no momento exato em que ele orava. Nem antes. Nem depois. Durante. Como uma resposta. Como uma presença silenciosa que aguardava ser percebida. Seu coração começou a se encher de uma sensação que ele não conseguia explicar. Não era medo. Não era tristeza. Era algo mais profundo. Algo que transcendia a lógica. Algo que não pertencia ao mundo material. Ele olhou ao redor mais uma vez. A casa continuava vazia. Mas, pela primeira vez em anos, ela não parecia mais abandonada. Ele não sabia explicar o que havia acontecido. Não sabia se deveria contar a alguém. Não sabia se acreditava. Mas, no fundo de sua alma, ele sentia uma certeza silenciosa. Aquilo não tinha sido imaginação. Não tinha sido coincidência. Não tinha sido um acaso. Era um sinal. Um sinal de algo que ele ainda não compreendia. Um sinal de algo que estava apenas começando. Naquela noite, Renato não conseguiu dormir. Ele permaneceu acordado, revivendo cada segundo, cada sensação, cada detalhe. E, pela primeira vez desde que sua mãe partiu, ele fez algo que não fazia há anos. Ele esperou. Esperou que aquilo acontecesse novamente. Sem saber que, nos dias seguintes, o que ele viveria quebraria todas as suas certezas. Sem saber que aquele perfume era apenas o começo. E que sua vida, nunca mais seria a mesma. Renato era um homem simples. Não do tipo que chamava a atenção quando entrava em um lugar, nem do tipo que deixava marcas visíveis por onde passava. Ele era daqueles que o mundo aprende a ignorar, silencioso, discreto, carregando dentro de si batalhas que ninguém mais via. Morava em uma casa modesta, em uma rua tranquila, onde os dias passavam lentos e as noites pareciam ainda mais longas. Era o tipo de rua onde quase nada mudava. As mesmas casas. Os mesmos portões. Os mesmos sons distantes de televisores ligados e conversas abafadas atrás das paredes. Mas dentro da casa de Renato, havia algo diferente. Havia um silêncio que não era comum.
um silêncio que não era apenas ausência de som. Era ausência de presença. Ausência de vida. As paredes daquela casa guardavam marcas invisíveis, memórias que só ele conseguia sentir. Pequenos detalhes que ninguém mais perceberia. A cadeira posicionada sempre no mesmo lugar. O pequeno móvel no canto da sala, onde ainda repousava um retrato antigo. A cortina que, vez ou outra, se movia levemente, mesmo quando não havia vento algum. Cada objeto parecia congelado no tempo, como se a casa inteira tivesse se recusado a seguir em frente. Renato trabalhava como motorista. Seus dias eram preenchidos por trajetos longos, ruas movimentadas e rostos desconhecidos que entravam e saíam de seu carro sem deixar vestígios. Ele observava as pessoas pelo espelho retrovisor, via suas expressões, suas pressas, suas preocupações, mas nunca fazia parte da vida de nenhuma delas. Era apenas um passageiro na rotina de todos, assim como se sentia na própria vida. Ele não reclamava. Nunca foi de reclamar. Mas também não sonhava mais. Houve um tempo em que ele sonhava. Um tempo em que acreditava que a vida ainda tinha algo reservado para ele. Um tempo em que sorria com facilidade, em que o futuro parecia aberto, cheio de possibilidades. Mas esse tempo ficou para trás. E o que o substituiu foi algo que ele nunca conseguiu nomear completamente. Um vazio silencioso. Esse vazio começou no dia em que sua mãe partiu. Ela não era apenas sua mãe. Era sua companhia, sua conselheira, sua amiga. Era a presença que preenchia os espaços da casa com uma paz que ele só aprendeu a reconhecer depois que desapareceu. Ela tinha uma forma especial de existir. Não precisava falar muito. Sua simples presença já era suficiente para tornar tudo mais leve. Ela acreditava em algo que Renato nunca conseguiu compreender totalmente. Ela acreditava que nunca estamos realmente sozinhos. Todas as noites, sem falhar, ela se sentava na mesma cadeira, fechava os olhos e fazia sua oração. Não importava se o dia tinha sido difícil. Não importava se estava cansada. Não importava se havia motivos para tristeza. Ela sempre orava. Renato se lembrava de observá-la em silêncio, às vezes encostado na parede, sem dizer nada. Havia algo naquele momento que o intrigava. Uma serenidade que não parecia pertencer a este mundo. Seu rosto mudava. Sua respiração se tornava mais calma. Era como se, por alguns minutos, ela estivesse em outro lugar, em uma conversa invisível, em uma conexão que ele não podia ver, mas podia sentir. Certa vez, ainda jovem, ele perguntou: "Mãe, por que a senhora ora todos os dias?" Ela abriu os olhos lentamente, com um sorriso suave, e respondeu com uma tranquilidade que ele nunca esqueceu. Porque a oração é o caminho que liga o coração da terra ao coração do céu. Naquele momento, Renato não entendeu completamente aquelas palavras. Pareciam bonitas, mas distantes. Pareciam confortantes, mas abstratas. Ele nunca imaginou que um dia, aquelas palavras seriam tudo o que ele teria. Quando ela partiu, a casa perdeu sua luz. Não de forma literal. Mas de uma forma muito mais profunda. As manhãs se tornaram vazias. As tardes se tornaram longas. E as noites se tornaram insuportáveis. Era durante a noite que a ausência doía mais. Era durante a noite que o silêncio falava mais alto. Ele tentou seguir em frente. Tentou se distrair com o trabalho, com a rotina, com as obrigações do dia a dia. Mas sempre que voltava para casa, o vazio estava lá, esperando por ele. Sentado na mesma cadeira. Respirando o mesmo ar. Vivendo entre as mesmas paredes. O tempo passou. Dias se tornaram semanas. Semanas se tornaram anos. Mas a dor nunca desapareceu completamente. Ela apenas aprendeu a se esconder. Renato nunca mais orou depois que sua mãe partiu.
Não porque não acreditava, mas porque, no fundo, tinha medo de não sentir nada. Tinha medo de descobrir que o silêncio era tudo o que restava. Tinha medo de confirmar que estava realmente sozinho. Então ele evitava. E assim viveu por anos. Sobrevivendo. Não vivendo. Até aquela noite. A noite em que algo mudou. A noite em que ele, sem saber exatamente porquê, sentiu um impulso diferente. Não foi um pensamento claro. Não foi uma decisão lógica. Foi algo mais profundo. Algo que veio de dentro. Ele entrou em casa, como fazia todas as noites. Colocou as chaves sobre a mesa. O silêncio o recebeu, como sempre. Mas, dessa vez, havia algo diferente no ar. Algo que ele não conseguia explicar. Seus olhos pousaram sobre a velha cadeira. A cadeira dela. Por alguns segundos, ele ficou parado, apenas olhando. Seu coração apertou. Uma saudade silenciosa começou a crescer dentro dele. E, quase sem perceber, seus passos o levaram até lá. Ele se sentou. O mesmo lugar. A mesma posição. O mesmo silêncio. Suas mãos repousaram sobre as pernas. Ele respirou fundo. Seu peito subia e descia lentamente. Seus olhos começaram a se encher de lágrimas. Ele não planejou aquilo. Não ensaiou palavras. Não sabia o que dizer. Mas, ainda assim, fechou os olhos. Pela primeira vez em anos. Ele decidiu orar. Naquele momento, Renato não sabia, mas sua vida estava prestes a mudar. Porque algumas orações não são apenas palavras. São portas. Portas que se abrem entre dois mundos. E, às vezes, quando o coração está pronto, algo responde. Mas o que aconteceria naquela casa, nas noites seguintes, faria Renato questionar tudo o que ele acreditava sobre a vida, sobre a morte, e sobre a presença invisível daqueles que nunca realmente nos deixam. E talvez, enquanto você ouve essa história agora, você também esteja se perguntando: será que aqueles que amamos realmente vão embora? Ou será que permanecem, mais perto do que podemos imaginar? Nos próximos momentos, você vai descobrir o que Renato sentiu, e o que começou a acontecer durante suas orações, algo que ele jamais conseguiu explicar. Mas antes de continuarmos, deixe aqui nos comentários: você acredita que os espíritos podem nos enviar sinais? Sua resposta pode ajudar alguém que está passando exatamente pelo que Renato viveu. E se você sente, no fundo do coração, que existem mistérios que a ciência não consegue explicar, se inscreva neste canal. Porque a próxima parte dessa história vai tocar sua alma. No início, parecia estranho demais para ser real. Renato não sabia exatamente o que estava fazendo. Sentado naquela cadeira que ainda carregava a memória viva de sua mãe, ele mantinha os olhos fechados e tentava organizar pensamentos que pareciam não querer obedecer. Orar, para ele, era como falar em uma língua que nunca aprendeu. As palavras não vinham com naturalidade. Elas surgiam quebradas, tímidas, quase envergonhadas. Às vezes ele apenas ficava em silêncio, tentando encontrar algo dentro de si que pudesse se transformar em voz. Ele se sentia desconfortável. Era como falar com o vazio. Como esperar uma resposta que nunca viria. E, no fundo, ele não sabia se queria uma resposta, ou se temia o silêncio. Seu peito carregava uma mistura estranha de saudade e insegurança. Parte dele queria acreditar que aquele momento significava algo. Que havia uma razão para estar ali, sentado exatamente onde ela costumava sentar. Mas outra parte, mais dura, mais ferida, insistia em dizer que aquilo era apenas um gesto inútil. Um homem sozinho, falando consigo mesmo, tentando preencher um espaço que nunca mais poderia ser ocupado. Ainda assim, ele continuava. Não porque tinha certeza. Mas porque sentia falta dela.
Orar era a única forma que encontrou de se sentir próximo novamente. Era o único momento em que ele permitia que sua armadura caísse. O único momento em que não precisava fingir que estava bem. As primeiras noites foram assim. Silenciosas. Confusas. Carregadas de uma esperança que ele não tinha coragem de admitir. Então, numa dessas noites comuns, algo aconteceu. Algo que ele jamais esqueceria. Renato estava sentado, como sempre, com os olhos fechados e as mãos unidas. Sua respiração estava lenta, e sua mente vagava entre memórias e palavras que ele não conseguia organizar. O silêncio da casa era profundo, quase absoluto. Não havia barulho vindo da rua. Não havia vento nas janelas. Não havia nada. Até que ele sentiu. No início, foi apenas uma sensação leve. Quase imperceptível. Um perfume. Suave. Delicado. Mas completamente inconfundível. Seu coração disparou no mesmo instante. Seus olhos se abriram rapidamente, como se seu corpo tivesse reagido antes mesmo que sua mente pudesse entender. Ele olhou ao redor, procurando uma explicação imediata. Talvez algo tivesse caído. Talvez alguma janela estivesse aberta. Talvez fosse apenas sua imaginação. Mas não havia nada. A casa estava exatamente como sempre esteve. Vazia. Silenciosa. Imóvel. Ele permaneceu parado, tentando controlar a respiração que agora estava acelerada. Seus sentidos estavam em alerta, cada parte dele tentando encontrar uma resposta lógica, algo que pudesse explicar o que estava acontecendo. Então ele respirou fundo novamente. E o perfume continuava ali. Mais forte. Mais presente. Mais real. Era impossível negar. Era o perfume dela. O mesmo perfume que preenchia os dias de sua infância. O mesmo perfume que ficava no ar depois que ela passava. O mesmo perfume que ele nunca mais havia sentido desde o dia em que ela partiu. Uma sensação profunda tomou conta do seu peito. Uma paz que ele não sentia há anos. Não era apenas uma lembrança. Não era apenas uma memória. Era presença. Seu coração começou a bater ainda mais forte, mas não era apenas medo. Era algo mais complexo. Algo que misturava esperança, dor e incredulidade. Isso não é possível, ele pensou, em silêncio. Sua mente tentava protegê-lo. Tentava construir explicações. Tentava transformar aquilo em algo comum, algo que pudesse ser compreendido. Mas, no fundo, ele sabia. Ele sabia que aquilo não era comum. O perfume permaneceu por alguns minutos, e então desapareceu lentamente, como se nunca tivesse estado ali. Renato não conseguiu dormir naquela noite. Ele ficou acordado, revivendo cada segundo, questionando cada sensação, tentando decidir se deveria acreditar ou esquecer. Na noite seguinte, ele voltou à cadeira. Não com a mesma inocência de antes. Mas com expectativa. Seu coração carregava uma pergunta silenciosa. Ele fechou os olhos novamente. Começou a orar. E, mais uma vez, aconteceu. O perfume voltou. Suave. Presente. Inquestionável. Renato abriu os olhos imediatamente. Seu corpo inteiro arrepiou. Ele não estava imaginando. Não poderia estar. Na terceira noite, aconteceu novamente. E na quarta. E na quinta. Sempre da mesma forma. Sempre no mesmo momento. Sempre durante a oração. Nunca antes. Nunca depois. Era como se existisse uma ligação invisível entre sua oração e aquela presença. Como se algo estivesse ouvindo. Como se algo estivesse respondendo. Mas essa possibilidade o aterrorizava.
Porque aceitar aquilo significava aceitar que a morte não era o fim. Significava aceitar que sua mãe, de alguma forma, ainda existia. Significava aceitar que havia um mundo além daquele que seus olhos podiam ver. E isso mudaria tudo. Renato começou a viver seus dias com uma inquietação constante. No trabalho, sua mente voltava repetidamente àquelas noites. Ele observava as pessoas entrando e saindo de seu carro, vivendo suas vidas, preocupadas com problemas comuns, enquanto ele carregava um segredo que não sabia como explicar. Ele queria contar a alguém. Mas quem acreditaria? Quem entenderia? Ele próprio mal conseguia entender. Parte dele queria que aquilo continuasse. Outra parte tinha medo do que poderia acontecer depois. Porque, no fundo, ele sentia que aquilo era apenas o começo. E, às vezes, durante o dia, ele sentia uma estranha sensação de não estar completamente sozinho. Não era algo que pudesse ver. Não era algo que pudesse tocar. Mas era uma certeza silenciosa, uma presença que existia além dos sentidos comuns. As noites se tornaram o momento que ele mais aguardava, e também o momento que ele mais temia. Porque toda vez que se sentava naquela cadeira, ele sabia que algo poderia acontecer. Algo que não poderia controlar. Algo que não poderia explicar. Algo que estava além de tudo o que ele acreditava ser possível. E, sem perceber, Renato já não era mais o mesmo homem. Algo dentro dele estava mudando. Algo estava despertando. Mas ele ainda não sabia que uma noite específica mudaria tudo de uma forma ainda mais profunda. Uma noite em que o perfume não viria sozinho. Uma noite em que ele entenderia, finalmente, o verdadeiro significado de tudo aquilo. E quando esse momento chegasse, não haveria mais volta. Porque algumas experiências não apenas mudam o que acreditamos. Elas mudam quem somos. Foi numa noite chuvosa que tudo chegou ao limite. A chuva caía com força sobre o telhado da casa, criando um som constante, quase hipnótico, como se o próprio mundo estivesse chorando junto com ele. O céu estava escuro, pesado, carregado de uma tristeza que parecia refletir exatamente o que Renato sentia por dentro. O vento soprava contra as janelas, fazendo o vidro vibrar levemente, como um sussurro inquieto atravessando a escuridão. Renato entrou em casa mais devagar do que o normal naquela noite. Seu corpo estava cansado, mas era um cansaço que não vinha apenas do trabalho. Era um cansaço da alma. Um peso invisível que ele carregava todos os dias, e que, naquela noite, parecia mais forte do que nunca. Ele fechou a porta atrás de si e permaneceu parado por alguns segundos, apenas ouvindo o som da chuva. O silêncio dentro da casa contrastava com a tempestade lá fora. Era como se dois mundos existissem ao mesmo tempo. Um mundo barulhento, agitado, e outro vazio, imóvel. Ele respirou fundo. Seus olhos percorreram a sala até encontrarem, mais uma vez, aquela cadeira. A cadeira dela. Durante semanas, aquele havia se tornado o lugar mais importante de sua vida. O único lugar onde ele havia sentido algo diferente. O único lugar onde o impossível parecia tocar o real. Mas naquela noite, algo dentro dele estava diferente. A dor estava mais forte. A saudade estava mais viva. Ele caminhou lentamente até a cadeira e se sentou, mas não havia expectativa dessa vez. Não havia esperança. Apenas cansaço. Apenas um coração que já não sabia mais quanto tempo conseguiria suportar aquele vazio. Ele fechou os olhos. Tentou orar. Mas as palavras não vieram. Sua garganta apertou. Sua respiração falhou. E, pela primeira vez desde que tudo começou, ele quebrou. Seu corpo se curvou para frente, e ele caiu de joelhos no chão frio da sala. Suas mãos tocaram o chão como se buscassem apoio, mas não havia nada ali que pudesse sustentá-lo. As lágrimas vieram sem controle. Não eram lágrimas silenciosas.
Eram lágrimas profundas, antigas, acumuladas por anos. Ele chorou como não chorava desde o dia em que ela partiu. Chorou como uma criança que perdeu seu caminho. Chorou como alguém que já não sabia mais onde encontrar forças. Mãe, ele sussurrou, com a voz quebrada. A palavra saiu carregada de dor. Carregada de amor. Carregada de saudade. Se a senhora ainda existe, sua voz falhou, e ele precisou respirar antes de continuar, me dê um sinal. O silêncio tomou conta do ambiente. A chuva continuava caindo lá fora. O vento continuava soprando. Mas dentro daquela casa, tudo parecia suspenso. O tempo parecia ter parado. Renato permaneceu ali, ajoelhado, com os olhos fechados e o rosto molhado de lágrimas, esperando por algo que ele mesmo não sabia se viria. Os segundos pareceram eternos. Seu coração batia forte no peito, cada batida ecoando como um chamado no vazio. Parte dele temia que nada acontecesse. Parte dele temia que o silêncio fosse a única resposta. Mas então... aconteceu. No início, foi suave. Quase imperceptível. Um perfume. O mesmo perfume. Mas dessa vez, diferente. Mais intenso. Mais presente. Mais vivo. Ele não abriu os olhos imediatamente. Seu corpo inteiro reagiu antes que sua mente pudesse entender. Um arrepio percorreu sua espinha. Seu peito se encheu de uma sensação impossível de descrever. Não era apenas um cheiro. Era uma presença. Era como se o ar ao seu redor tivesse mudado. Como se ele não estivesse mais sozinho. O perfume o envolveu completamente. Não vinha de um canto específico. Não vinha de um objeto. Vinha de todos os lugares. Como um abraço invisível. Como braços que o acolhiam novamente. Seu coração disparou, mas não de medo. De reconhecimento. De amor. Um amor que ele achou que havia perdido para sempre. As lágrimas continuaram descendo, mas agora eram diferentes. Não eram apenas lágrimas de dor. Eram lágrimas de encontro. Ele abriu os olhos lentamente. A sala continuava a mesma. A cadeira estava no mesmo lugar. A mesa. As paredes. Nada havia mudado. E, ainda assim, tudo havia mudado. Porque ele podia sentir. Ele podia sentir que não estava sozinho. Uma paz profunda começou a preencher seu peito. Uma paz que não fazia sentido. Uma paz que não poderia existir em alguém que carregava tanta dor. Mas estava ali. Real. Presente. Transformadora. Naquele instante, uma lembrança surgiu em sua mente. A voz de sua mãe. Suave. Serena. Ela estava sentada naquela mesma cadeira, com o pequeno livro em mãos, lendo em voz baixa como fazia tantas vezes antes. Ele se lembrou de uma frase que ela repetia com frequência, uma frase que ele nunca havia compreendido completamente até aquele momento. A morte não é o fim. É apenas a passagem para a verdadeira vida. As palavras ecoaram dentro dele com uma força que ele nunca havia sentido antes. Não eram mais apenas palavras. Eram verdade. Ele compreendeu. Não com a mente. Mas com a alma. Ela não havia desaparecido. Ela não havia deixado de existir. Ela apenas estava em outro lugar. Mais viva do que ele jamais imaginou. E, de alguma forma, ela ainda estava ali. Com ele. Aquele perfume não era uma lembrança. Era uma mensagem. Uma prova silenciosa de que o amor não morre. De que os laços da alma não podem ser quebrados pela morte. Renato fechou os olhos novamente, e dessa vez não havia dor. Havia paz. Uma paz profunda. Absoluta.
pela primeira vez em anos, ele não sentiu vazio. Ele sentiu presença. Ele sentiu amor. Ele sentiu que não estava sozinho. E naquele momento, algo dentro dele mudou para sempre. O homem que vivia preso à dor começou a desaparecer. E, no lugar dele, algo novo começou a nascer. Uma fé que ele nunca teve antes. Uma certeza silenciosa que nenhuma explicação do mundo material poderia apagar. Mas Renato ainda não sabia que aquela noite era apenas o começo. Porque, nos dias seguintes, algo ainda mais surpreendente aconteceria. Algo que não apenas confirmaria aquela presença, mas revelaria um propósito que ele jamais imaginou. Um propósito que mudaria não apenas sua vida, mas a forma como ele enxergava a própria morte. E talvez, enquanto você ouve essa história agora, algo dentro de você também esteja despertando. Talvez você também já tenha sentido algo que não conseguiu explicar. Talvez você também já tenha se perguntado se aqueles que ama realmente partiram, ou se continuam mais próximos do que imagina. Nos próximos momentos, você vai descobrir o que aconteceu depois daquela noite. E como Renato recebeu uma resposta que transformou completamente seu destino. Mas antes de continuarmos, se essa história está tocando seu coração, se inscreva neste canal. Porque existem verdades que não são vistas com os olhos. São sentidas com a alma. Os dias que se seguiram àquela noite não foram como os outros. Algo havia mudado dentro de Renato de uma forma tão profunda que nem ele mesmo conseguia explicar completamente. Não foi uma mudança repentina, como um raio que ilumina tudo de uma vez. Foi algo mais sutil, mais silencioso, como o nascer do sol depois de uma longa noite. No início, ele ainda carregava dúvidas. Ainda havia momentos em que sua mente tentava encontrar explicações racionais para aquilo que havia vivido. Ainda havia uma parte dele que temia estar se enganando. Mas, no fundo, havia algo que não podia ser negado. Aquele perfume não havia sido apenas um cheiro. Havia sido presença. E presença deixa marcas que a alma reconhece. Na manhã seguinte, Renato acordou com uma sensação diferente. O mundo ao seu redor não havia mudado. A casa continuava a mesma. A rua continuava silenciosa. O trabalho continuava esperando por ele como sempre. Mas algo dentro dele já não era igual. Pela primeira vez em anos, ele não acordou com aquele peso esmagador no peito. Ele se levantou devagar, caminhou até a sala e, quase por instinto, olhou para a cadeira. A cadeira onde tudo havia acontecido. Por alguns segundos, ele apenas observou, em silêncio. Seu coração bateu mais forte, não de dor, mas de expectativa. Uma parte dele se perguntava se aquilo aconteceria novamente. Outra parte apenas sentia gratidão pelo que já havia vivido. Naquela noite, ele voltou a orar. Não por desespero, mas por conexão. E, novamente, o perfume veio. Suave. Presente. Acolhedor. Mas, dessa vez, Renato não chorou. Ele sorriu. Um sorriso tímido, quase imperceptível, mas carregado de algo que ele não sentia há muito tempo. Paz. Os dias se transformaram em semanas, e algo extraordinário começou a acontecer. O homem triste, fechado e vazio que ele havia se tornado aos poucos começou a desaparecer. Não de forma mágica. Não de forma instantânea. Mas de forma real. Seus pensamentos começaram a mudar. Sua forma de enxergar a vida começou a se transformar. Ele já não via a morte como um fim absoluto. Já não via o silêncio como ausência. Ele começou a perceber que talvez existissem coisas além daquilo que seus olhos podiam ver. Algo dentro dele havia despertado. Uma certeza silenciosa. Uma confiança que não precisava de provas materiais. Ele começou a se lembrar mais das palavras de sua mãe. Palavras que antes pareciam distantes,
mas que agora faziam um sentido profundo. Foi então que, numa tarde tranquila, enquanto organizava algumas coisas antigas, Renato encontrou o livro. O mesmo livro que sua mãe costumava ler todas as noites. O Evangelho segundo o Espiritismo. Ele segurou o livro com cuidado, como se estivesse tocando algo sagrado. Seus dedos percorreram a capa desgastada pelo tempo, e uma emoção inesperada tomou conta de seu peito. Era como se aquele objeto carregasse não apenas palavras, mas uma parte dela. Ele se sentou na cadeira. A mesma cadeira. Abriu o livro. No início, leu sem pressa. Seus olhos percorriam as páginas, absorvendo cada frase com uma atenção que ele nunca havia tido antes. Não eram apenas ensinamentos. Eram respostas. Respostas para perguntas que ele nem sabia que tinha. E então, uma frase chamou sua atenção de forma especial. Parecia saltar da página. Parecia falar diretamente com ele. Os bons espíritos se comunicam pelos pensamentos, mas também podem se manifestar por sensações suaves que trazem consolo e paz. Renato parou de ler. Seu coração disparou. Ele releu a frase novamente. E novamente. Uma emoção profunda tomou conta dele. Era exatamente aquilo. Era exatamente o que ele havia sentido. O perfume não era apenas um fenômeno sem sentido. Era consolo. Era comunicação. Era amor atravessando a barreira entre dois mundos. Naquele momento, algo se encaixou dentro dele. Como uma peça que sempre esteve faltando. Ele compreendeu que sua mãe não havia desaparecido. Ela apenas existia de outra forma. Mais livre. Mais leve. Mas ainda presente. Ainda próxima. Ainda ligada a ele por algo que nem a morte poderia destruir. Os dias continuaram passando, mas agora Renato vivia de forma diferente. Ele já não evitava o silêncio. Ele o acolhia. Já não temia estar sozinho. Porque sabia que não estava. Sua casa já não parecia vazia. Havia uma presença ali. Uma presença que não se via com os olhos, mas se sentia com o coração. Ele começou a perceber pequenas mudanças em si mesmo. Coisas simples. Ele passou a ter mais paciência. Passou a sentir mais compaixão pelas pessoas. Passou a enxergar o sofrimento alheio com outros olhos. Era como se aquela experiência tivesse aberto algo dentro dele. Como se tivesse despertado sua alma. E, todas as noites, ele continuava orando. Não porque precisava. Mas porque queria. Porque aquele momento havia se tornado um encontro. Um encontro silencioso. Um encontro invisível. Um encontro real. Mas havia algo mais. Algo que ele ainda não compreendia completamente. Porque, com o passar dos dias, o perfume começou a surgir em momentos inesperados. Não apenas durante as orações. Mas, às vezes, quando ele pensava nela. Quando ele se sentia triste. Quando ele precisava de força. Era como se aquela presença soubesse. Como se estivesse cuidando dele. Como se estivesse guiando seus passos. Renato começou a entender que aquilo não era apenas sobre saudade. Era sobre propósito. Era sobre transformação. Era sobre amor que continua, mesmo depois da morte. Mas ele ainda não sabia que o maior sinal ainda estava por vir. Algo que aconteceria de forma inesperada. Algo que não apenas confirmaria tudo aquilo que ele havia vivido, mas revelaria uma verdade ainda mais profunda. Uma verdade que mudaria sua vida para sempre. E talvez, enquanto você ouve essa história, você também esteja começando a se perguntar: será que aqueles que amamos realmente nos deixam? Ou será que permanecem ao nosso lado, em formas que ainda não conseguimos compreender? Na próxima parte, você vai descobrir o que aconteceu com Renato,
e como um último sinal trouxe a ele uma certeza que transformou completamente sua existência. Uma certeza que pode, também, transformar a sua. Com o passar dos meses, algo extraordinário aconteceu dentro de Renato. Não foi algo que os olhos pudessem ver de imediato. Não foi algo que as pessoas na rua percebessem ao cruzar com ele. Ele continuava sendo o mesmo homem, com o mesmo rosto, a mesma rotina, o mesmo carro, o mesmo caminho todos os dias. Mas dentro dele, tudo havia mudado. A dor ainda existia. A saudade ainda visitava seu peito em certos momentos inesperados. Às vezes, ao ver uma senhora atravessando a rua com passos lentos. Às vezes, ao ouvir uma música antiga tocando em uma rádio distante. Às vezes, ao encontrar, por acaso, um objeto esquecido no fundo de uma gaveta. A saudade não desapareceu. Mas ela deixou de ser um abismo. Ela se tornou uma ponte. Uma ponte invisível entre dois mundos. Renato já não via mais sua dor como um castigo. Ele começou a compreendê-la como um caminho. Um caminho que o havia conduzido a algo maior. Algo que ele jamais teria descoberto se tudo tivesse permanecido como antes. Ele compreendeu que a dor não havia vindo para destruí-lo. Ela havia vindo para despertá-lo. Antes, suas orações eram carregadas de desespero. Eram pedidos solitários lançados ao vazio. Eram palavras que nasciam da falta, do medo, da ausência. Mas agora, suas orações eram diferentes. Agora, ele não orava apenas por si mesmo. Ele orava por todos. Pelos que sofriam em silêncio, como ele havia sofrido. Pelos que choravam escondidos, sem que ninguém percebesse. Pelos que carregavam a dor de uma perda recente. Pelos que haviam perdido a esperança. Pelos que acreditavam estar sozinhos. Todas as noites, ele se sentava naquela mesma cadeira, fechava os olhos e permitia que seu coração falasse. E, muitas vezes, durante esses momentos, o perfume surgia novamente. Suave. Sereno. Familiar. Mas agora ele não se assustava. Ele não questionava. Ele apenas sentia. Sentia aquela presença como um abraço invisível. Não um abraço físico, mas algo ainda mais profundo. Um abraço que envolvia sua alma. Um abraço que dizia, sem palavras: eu estou aqui. Não para assustar. Não para provar nada. Mas para lembrar. Lembrar que o amor não desaparece. Lembrar que a morte não é o fim. Lembrar que os laços verdadeiros não pertencem ao corpo, pertencem ao espírito. Renato começou a perceber que sua casa já não era um lugar de vazio. Era um lugar de presença. Era um lugar de encontro. Era um lugar onde o céu tocava a terra de forma silenciosa e sagrada. Certa noite, enquanto lia novamente uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, seus olhos repousaram sobre uma frase que parecia resumir tudo o que ele havia vivido. A prece é um ato de adoração. Orar é pensar em Deus, é aproximar-se dele. Ele fechou o livro lentamente. E, naquele instante, ele compreendeu algo que antes parecia impossível de entender. A oração não era apenas um pedido. Era uma ligação. Uma ponte viva entre o visível e o invisível. Era o momento em que a alma se libertava das limitações do mundo material e tocava algo eterno. Renato percebeu que, durante toda a sua vida, ele havia buscado respostas fora, quando, na verdade, elas sempre estiveram dentro. Ele começou a viver com mais leveza. Começou a enxergar beleza nas pequenas coisas. No nascer do sol. No som do vento. No silêncio da noite. No sorriso de um desconhecido. Ele compreendeu que a vida não era apenas sobre o que se perde. Era sobre o que permanece. E o amor permanece. Sempre. Houve um dia, muitos meses depois daquela primeira noite, em que Renato percebeu algo que o emocionou profundamente.
Ele estava sentado em sua cadeira, como de costume, em oração. O perfume surgiu novamente, suave e delicado. Mas, dessa vez, algo era diferente. Ele não sentiu saudade. Ele sentiu gratidão. Gratidão por tudo o que havia vivido. Gratidão por tudo o que havia aprendido. Gratidão até mesmo pela dor. Porque foi a dor que o trouxe até ali. Foi a dor que abriu seus olhos. Foi a dor que despertou sua alma. Ele percebeu que não precisava mais de provas. Não precisava mais de sinais. Porque a maior prova já estava dentro dele. A certeza. A certeza de que nunca esteve sozinho. A certeza de que nunca estaria. A certeza de que o amor continua, mesmo quando o mundo diz que tudo acabou. E assim, naquela casa simples, algo sagrado continuava acontecendo. Não havia vozes. Não havia aparições. Não havia nada que pudesse ser explicado pela lógica comum. Havia apenas um perfume. Suave. Sereno. Cheio de amor. Um perfume que não vinha da terra. Mas que existia para lembrar que o céu nunca está distante. Que ele está mais perto do que imaginamos. Mais perto do que ousamos acreditar. Mais perto do que jamais estivemos dispostos a aceitar. Renato nunca contou sua história para muitas pessoas. Ele não sentia necessidade. Porque algumas experiências não existem para convencer o mundo. Existem para transformar a alma. E ele havia sido transformado. Ele já não temia a morte. Ele já não temia o silêncio. Ele já não temia a ausência. Porque compreendeu que não existe ausência, quando existe amor. E talvez, neste exato momento, enquanto você ouve essa história, exista algo em seu coração que também esteja despertando. Talvez você também tenha perdido alguém que amava profundamente. Talvez você também tenha sentido aquele vazio que parece não ter fim. Talvez você também tenha se perguntado, em silêncio, se aquela pessoa ainda existe em algum lugar. E a verdade é: o amor verdadeiro não termina. Ele não desaparece. Ele não se perde. Ele se transforma. Ele continua. Mesmo além do que os olhos podem ver. Mesmo além do que o mundo pode explicar. Porque o amor não pertence ao corpo. O amor pertence à alma. E a alma nunca morre. Às vezes, ele se manifesta em sonhos. Às vezes, em lembranças inesperadas. Às vezes, em uma sensação inexplicável de paz. E, às vezes, em um perfume suave que surge no silêncio da oração. Não como um adeus. Mas como uma prova de que nunca houve separação. Apenas transformação. E, desde então, Renato continuou vivendo sua vida. Mas não como antes. Ele passou a viver com fé. Com esperança. Com a certeza silenciosa de que o invisível é mais real do que imaginamos. E que, em algum lugar além do que os olhos podem ver, o amor continua vivo. Sempre. Agora eu quero te fazer uma pergunta muito importante, e responda com sinceridade nos comentários. Você já sentiu algo que não conseguiu explicar? Já sentiu uma presença? Já sentiu um perfume? Já teve um sonho tão real que parecia um encontro? Escreva aqui nos comentários: eu acredito que o amor continua se você acredita que aqueles que amamos nunca nos deixam de verdade. E me conte também, de qual cidade você está assistindo este vídeo. Eu quero ler cada comentário e saber até onde essa mensagem está chegando. Sua resposta pode tocar o coração de alguém que está sofrendo neste momento. Pode ajudar alguém a reencontrar a esperança. Pode ser exatamente o sinal que alguém estava pedindo. E se essa história tocou sua alma, se você sentiu algo diferente dentro do seu coração, não saia sem deixar o seu like. O seu like ajuda essa mensagem a chegar a mais pessoas.
e se inscreva no canal. Porque aqui, nós contamos histórias que não são apenas ouvidas. São sentidas. Histórias que lembram que você nunca está sozinho. Histórias que podem transformar sua forma de ver a vida e a morte. Nos vemos no próximo vídeo. E que a paz esteja com você.